Oi, boa noite. Nossa, que filtro. Boa noite, tudo jóia, gente? Como vocês estão? Oi, oi. Esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite, gente. Vamos falar sobre seletividade alimentar dos pequenos hoje. Ei, Mari, boa noite. Ei, Tia Lu, saudades. Hoje a gente vai receber a Tati Chagas pra gente falar sobre ela acabou de entrar aqui e a Cacá também. Ei, Lari. Ei, Cora. Tati, solicita pra entrar, por gentileza, pra eu te aprovar aqui. Ei, Jé, saudade. Ó, todo mundo entrando aqui. Vou pedir autorização para as meninas. Elas chegaram. Ah, obrigada. Obrigada, Jé. Micaela, vamos deixar gravado assim, tá? Não se preocupe. Sei que esses horários são ruins para os pequenos. Ei, Tati, que Olá, saudade! quanto tempo, que saudade. Que saudade! Como é que você tá? Tudo bom e você? Tudo jóia nessa correria aí, né? De pandemia. Todos nós, né? Pretas e na pandemia. Exatamente. Pessoal, sejam bem-vindos. A Tati, a fonoaudióloga. Tati, você quer contar um pouquinho enquanto a Clara aí, ó? Clara chegou também. Oi, Clara. Oiê, boa noite. Boa noite, Tudo querida. bem, Tati? Tudo ótimo. Ai, meu Deus, ó, eu botando uns filtros Botando nada a os ver filtros. aqui. Ai, eu não sei nem colocar, gente. Como é que põe? Eu tenho que aprender essas Eu não tô coisas. enxergando, esse tá bom? Tá linda. Tá, tá ótima, querida. Ai, boa noite, Nossa, gente. Tati, a Tô gente tá tão feliz demais animada. de ter você aqui. Muito, muito feliz, assim, igual eu falei no Stories, você é uma das profissionais, junto da Cacá, que eu mais amo no mundo. Te admiro tanto, o seu lado tão humano, paciente. Nossa, você ajudou tanto a gente aqui, você foi tão importante, né? É, pra gente aqui em casa, com a Oli, enfim. Queria agradecer publicamente aqui, falar quem não conhece ainda o trabalho da Tati, corre para conhecer. Apesar que eu acho que você deve estar com a agenda lotada aí. Meu Deus, eu que agradeço, eu fico até emocionada, viu? Porque realmente a gente fez um trabalho muito lindo, né? E a gente ficou amiga. Além de parceiras, ficamos amigas. Realmente eu que agradeço. Cada criança, cada família é um aprendizado novo, é uma criança nova, é um desafio novo. E eu super agradeço de estar aqui com vocês, é uma super responsabilidade porque são muitas mães que acompanham vocês e eu acompanho vocês também no Instagram, tenho acompanhado muito o trabalho de vocês e tá lindo. Só tenho a Obrigada. agradecer. Opa, nossa, a gente chora, cai dura aqui no chão com esse É elogio. verdade. Vocês fazem toda a diferença, vocês sabem disso, né, na vida das famílias. Estão Obrigada. fazendo Ai, muita diferença. maravilhosa. Maravilhosa. Obrigada. Tati, a gente estava assim necessitada de você aqui, porque o que a gente está recebendo de mensagem assim, né, de criança com dificuldade na alimentação, tá muito assim, né? Muito mesmo. E eu também Muito. tô doida para trocar uma ideia com você, porque eu também tô penando aqui nessa parte de seletividade com os meus pequenininhos, né? Então, eu acho que vai ser muito importante para todo mundo ouvir um pouquinho, né, do seu conhecimento. E a gente separou algumas perguntas, né, que o pessoal já mandou. Mas aí também no final a gente pode abrir um pouquinho, né, Mari? Também para o pessoal que está aqui agora com a gente também mandar suas dúvidas. E é isso. Se a Tati der o ok, é isso. Vamos aproveitar o que vocês quiserem. Estou aqui super disponível. Vamos juntas. E o que eu não souber, eu peço ajuda. Ah, isso aí, maravilha. Tati, conta pra gente um pouquinho sobre o que é realmente a seletividade, né? Quando ela acontece, por que que ela acontece no autismo? Muitas pessoas, como não é assunto que a gente fala muito no perfil, porque a gente não tem tanta propriedade para falar nisso, quando a gente falou, muita gente veio falar com a gente. Não, mas o que é isso? Autista tem seletividade? Por quê? Eu não sabia. Se você puder explicar um pouquinho melhor pra gente, por gentileza?
Sim. Então, seletividade é uma das dificuldades de alimentação, né? A gente tem diversas dificuldades de alimentação, distúrbios alimentares ou transtornos alimentares, e seletividade é uma delas. Seletividade, a criança vai começando a ter dificuldades de se alimentar por N motivos, e ela vai começando a selecionar os alimentos que ela come. E vai ficando cada vez mais restritivo esse número de alimentos que ela come, até que ela se torne uma pessoa seletiva. Crianças dentro do espectro têm maior probabilidade realmente de ter seletividade alimentar por N motivos, né? Um deles é a rigidez, é a dificuldade motor oral, a dificuldade motor global, as dificuldades sensoriais, as inflexibilidades cognitivas, né? Então, existem N motivos que aumentam a probabilidade da criança com transtorno do desenvolvimento no espectro ter mais seletividade que outras pessoas, que outras crianças. Mas não é só crianças dentro do espectro que apresentam seletividade, né? A gente sabe que tem adultos seletivos, que tem... normalmente tem um histórico familiar seletiva, e eu sou uma pessoa seletiva também, alimentar, é à toa que eu trabalho com isso. Então, assim, a gente tem diversas dificuldades do desenvolvimento, e não só do desenvolvimento, mas que acometem a dificuldade de alimentação. Quando a criança está seletiva, normalmente é a ponta do iceberg. Então, tem muitas coisas por trás das dificuldades alimentares, né? Então, realmente, a gente tem que tratar tudo antes para depois tratar realmente a seletividade, o alimento em si. Então, tem uma série de coisas que a gente trata antes. Ou apoio. Então, assim, é muito individualizado as dificuldades de alimentação. Ô, Tati, mas eu tô ouvindo. Um pouquinho. Voltou. Acho que voltou. Acho que voltou. Pronto. Eu ia falar que isso é um Conseguiram ponto me ouvir? importante. Conseguiram? Sim, sim, sim. Tô te ouvindo, Tati, te ouço. Acho que tá travando ainda. Tá travando. Eu coloquei no 4G aqui. Eu tô achando que é Tati, será? Mas enfim, deixa eu retomar, vamos conversando enquanto isso, né, Mari? Tá, Eu ia falar que vamos. isso é um ponto Conte, importante, Cacá. porque muitas pessoas acham que a seletividade alimentar tem duas frentes só, né? Ou é rigidez ou é sensorial. E na verdade, assim, né, isso é um grande mito, né? Acho que a Tati vai poder falar um pouquinho pra gente quando ela voltar. Aí. Oi. Agora Agora sim, voltou. Tati. Agora voltou. Pronto. Sim. Ufa. Você estava falando, Clarinha, caiu. Da... Eu estava falando que esse ponto que você falou é importante, porque não é só a rigidez ou a questão sensorial que interfere na seletividade, né? Normalmente a criança inicia com uma dificuldade motora, global ou oral. E aí essa dificuldade vem, às vezes, desde a amamentação. A criança apresenta uma dificuldade de amamentar, ou no seio materno, ou na mamadeira, enfim. Na transição alimentar, de aceitar alimentos sólidos, né? Então, assim, muitas das crianças que a gente avalia Ixi. mesmo na criança dentro do espectro, né? Uhum. A gente quase não observa a parte motora oral, né? Nossa, e nós sabemos que tem esse impacto diretamente, né, nas dificuldades orais. Gente, sou eu que estou travando? Não acredito que eu estou travando hoje. É você. Você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi, Tati? Eu estou no 4G, eu tirei do Wi-Fi justamente para não ficar travando. Tá igual eu. Eu acho que agora foi. Eu acho que agora melhorou bastante até a imagem.
Melhorou? Isso, Então, pessoal. Se tiver travando aí, vocês avisam a gente, por favor. avisa a gente, por Agora favor. melhorou bastante. Agora melhorou, Tati. Ai, será que travou de novo? Eu acho que ela tá travando, Cacá. Puxa, eu acho que eu vou tirar o filtro, sei lá, vai que é isso. Tirei. Eu não... Vocês estão me É a internet ouvindo, dela. pessoal? Diz aí pra É, gente no direct se vocês estão me Tô, ouvindo. agora tô, sim. Tati. Agora sim. Agora tô. Agora tá beleza. Será se tirar a câmera um pouquinho? Melhorou? Não sei. Melhorou, Eu tô, Tati. eu tô aqui, assim, tô vendo o pessoal Tá entrando, ouvindo tudo. comentando, o pessoal tá dizendo. Tô ouvindo tudo. Não, mas agora a gente tá te ouvindo legal, viu? É, É, Ah, então tá. O meu é. 4G Ô, tá bonitinho, tá direitinho, ótimo. continua Não dá pra funcionando. confiar muito, né? Infelizmente. Essas internet 4G. Ô, Tati, existem tipos diferentes de seletividade? Existem. Na verdade, existem diferentes tipos de transtornos alimentares. Então, tem o restritivo, tem o seletivo, tem a anorexia, então tem diferentes tipos de transtornos alimentares, né? O seletivo ele vai selecionando, o restritivo ele restringe alguns alimentos. A anorexia ela já é um transtorno mais de fundo psíquico mesmo, né? Emocional, um pouco mais grave. E eu, infelizmente, tive algumas crianças com anorexia e a gente conseguiu trabalhar. Não é comum, é muito raro a crianças gente ter pequenas, crianças Tati. anoréxicas. Olha Não só, tão pequenas, né? Mas já da segunda infância, né? Uhum. olha só. Pré-adolescentes. Ah, sim. De 20 anos de formada, eu tive duas crianças só com anorexia diagnosticadas pelo neuropediatra e pelo psiquiatra. E é muito raro, não é tão comum. Travou de novo, Tati. Alguém sugeriu dela Eu vou sair e entrar pelo entrar de novo, Wi-Fi, será? meninas. Agora eu tô te ouvindo Vocês estão me bem, ouvindo bem? Tati. Se eu travar, vocês me Mas eu falam que acho eu que ela vai saio e entro ficar de... assim. Tá, mas eu acho que Vai vai ficar ficar? travando e voltando. É, Ai, que mas aí não tem tristeza. problema não. Agora voltou bem. Tá, vocês vão me avisando, tá, pessoal? Vocês vão me avisando aí, qualquer coisa eu entro no Wi-Fi. Então, assim, eu tive duas crianças diagnosticadas pelo psiquiatra e pelo neuro com anorexia, mas é muito raro, não é comum. E uma delas estava no espectro. Uhum. E é mais difícil mesmo, tá? Aí tem o PIC, né, que é um outro tipo. Então tem assim, hoje a gente sabe que a gente tem mais de 80 distúrbios alimentares. Então são muitas dificuldades da alimentação realmente. E dentre elas estão os seletivos, que é a nossa população. Que a maioria das nossas Uhum. crianças dentro do espectro, elas começam sendo restritivas e se tornam depois seletivas. A diferença é, deixa eu ver se eu entendi bem. Por exemplo, o restritivo, ele fala assim: ah, não, hoje não quero comer arroz, digamos assim. E aí o seletivo é tipo, não como arroz. Ou só Eles como arroz branco separado na panela tal, assim, né? Exatamente, Entendi, exatamente. E entendi. aí o seletivo ele seleciona, então ele vai selecionando grupos alimentares, cores, formas, sabores, e ele vai selecionando essa gama de alimentos e só se mantém ali. Uhum. Mas normalmente começa com a restrição. Eles vão restringindo. Eu acho que Uhum. tem muita gente Ô, na live Tati, e hoje. assim, eu vejo Tá pela, dando. eu vejo E aí a pela gente tá Olha, assim, por travando. exemplo, a gente tá Mas a travando. gente tá te ouvindo, a gente tá te A ouvindo. gente ouve, viu, Tati? Você me ouve? Eu Tá acho que ela bom. ouve.
Mas aí tem hora que trava geral, né? Engraçado. Aí passam uns minutinhos, ela volta. É. Aí a gente fica aqui, né, assim. Mas conta da hora enquanto isso. Então, a Olivia, por exemplo, ela comia certos tipos de alimento, mas uma alimentação bem restritiva, e aí foi tirando, né, do cardápio. Como que a gente sabe? Porque às vezes, gente, ninguém come a mesma comida todo dia, ninguém aguenta, né? Agora imagina você ter uma seletividade, come lá 2 anos, a mesma comida todo santo dia, de manhã e à noite. Aí, às vezes, você fala assim, ah, não quero comer arroz hoje. Aí você pensa, bom, tudo bem, nem eu quero comer arroz todo dia. Segundo dia também não quero, ah, tudo bem. Entendeu? Quais são os riscos? Como é que a gente percebe que a criança está realmente chegando num ponto ali de selecionar qual é o limite, né, de insistir, o que também não é legal, e o limite de, né, de prestar atenção, porque isso pode virar uma seletividade. A Ruth tá falando que a Cacá tá numa live, deve ser por isso que tá travando, será? Que o Instagram tá cheio de live. Mas sim, e assim, isso é uma coisa que eu escuto muito, assim, com as minhas pacientes. Por exemplo, começou, ela não queria comer arroz, aí eu deixei. E aí eu fui deixando, fui deixando. E assim, é uma coisa que acontece sem perceber, né, Mari? Porque é isso É que você muito falou, rápido. né? É muito rápido. E é uma linha tênue, né? Entre assim, eu não tô aceitando porque hoje eu não tô afim, ou não tô aceitando porque eu tô entrando num quadro de restrição, né? Mas assim, eu não sei se a Tati pode falar um pouquinho melhor sobre isso. Se assim a seletividade alimentar, o autismo no caso, né, é um fator de risco para a seletividade alimentar. Ou seja, a qualquer sinal de alimentação restritiva, a gente deve acender o sinalzinho de alerta, assim. Eu tô aqui, Cacá. Tô te ouvindo. Vocês estão. A gente ouve, Tati. Estamos te ouvindo. Cacá, eu não ouvi essa pergunta. Ouviu ou não ouviu? Usei aqui, botei no Wi-Fi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ô, Tati, eu acho que estava melhor no 4G, viu? Gente, probleminhas técnicos. Ai, faz Espere um parte. pouquinho. Tem dia que o Instagram, a gente paga tão caro aqui pro Instagram e, nossa senhora, E não funciona, que absurdo, Mark. nossa senhora. Mas sério, tem dia que o Instagram não colabora, né? Impressionante. É sempre no dia que a gente traz a Tati aqui, né? Óbvio. Tinha que Ah lá, ser. saiu, ela deve estar entrando de novo aqui. É... Ai, gente, que tristeza. Eu tô vendo aqui a Ruth falou, minha neta come sopa tudo no liquidificador há 4 anos. Eu conheço a história, né, Clara? Sua amiga Olivia. Conta um pouquinho, Mari. Então, aproveita que eu acho que Vou nem todo contar enquanto a mundo Tati viu não os tá aqui. stories, né? Vou contar. A Olivia, até um ano atrás, ela comia. Tô te ouvindo, Tati, tô te ouvindo sim. Não, Sara, não Você tá não não. A entrou, Tati não, não tá sou. aqui. Aqui, ó, pronto. Pronto, ela chegou. Agora vai, gente. Se Deus quiser. Obrigada, Mari. Deixa eu tentar amassar, batido. Tati, Ai, não acredito. voltou. Entrou? Entrou. Voltou. Não é que a gente tem que ficar aqui até 10 horas. A gente vai fazer essa live hoje. Perfeita. Não, a gente vai ficar até 10. Cacá, você tá... Vamos lá. Vamos lá, Cacá. Eu estava falando, Tati, que era uma pergunta, né, que eu estava te fazendo, se o autismo
é um fator de risco para a seletividade alimentar. Então, assim, se o correto seria qualquer comportamento restritivo alimentar, a gente já acendeu o sinalzinho de alerta, assim, né? Mesmo que comece precocemente, para evitar que evolua para uma seletividade. Vai voltar. Parece, tá falando aqui que Ok. é geral. É, tem dia Ah, que o Instagram não colabora, francamente. tudo bem, nós somos pacientes. Desiste da gente não, gente. Agora tô, Tati, tô te Tamo. ouvindo. Estamos te ouvindo. Oi, Você ouve a gente? pronto. Então, eu Oi. escutei. Cacá, eu vou responder e você me diz se eu escutei tudo. Tá difícil mesmo, tô arrasada, Ruth. Arrasada. Já troquei para 3G, agora já botei 4G, já troquei o Wi-Fi, já Acontece. fiz Vai tudo dar aqui. certo, vai dar certo. Tá certo. Vamos lá. Então, é um fator de risco, sim, tá? Por quê? Porque a gente tem inflexibilidade cognitiva. Então, qualquer sinal ou sintoma, né, a gente tem que imediatamente já começar uma intervenção para que a gente não precise é, ter que fazer de uma forma muito. é, Vou usar um termo, pé na porta, sabe? Aquele jeito que você tem que Uhum. realmente entrar de vez com a intervenção. A gente pode sim trabalhar com precocidade, a gente pode trabalhar com intervenção precoce com as dificuldades de alimentação. Então, o primeiro sinal e sintoma, a gente já começa a não deixar assim instalar. Então, por exemplo, percebeu que a criança está iniciando uma rigidez alimentar, isso acontece muito numa transição alimentar, normalmente, que é quando a criança já começa a dizer o que gosta, o que não gosta, o que ela quer comer, o que ela não quer, né? Ou sai do leite e vai para alimentos com sabores e texturas diferentes. Então, começou a ter um início, não desista. Eu acho que ela não gosta muito. Não, tente uma criança que a gente sabe que não é que é uma neurotípica, né? Entre aspas. Uhum. Neurotípica, entre aspas. A gente tem que apresentar no mínimo 20 vezes o mesmo alimento. Com uma criança que tem mais dificuldade de flexibilização cognitiva, a gente tem que, no mínimo, apresentar 80 vezes. No mínimo. É exaustivo? É. Mas, assim, vamos supor, hoje ela não quer comer o arroz. Então, tudo bem, hoje ela não come arroz. Amanhã você apresenta novamente. Depois de amanhã, novamente. Depois de amanhã, novamente. Então você vai apresentando sucessivamente. Por mais que ela não coma, você não deixa de apresentar. Ela começou a apresentar uma rigidez de utensílio. Só vou tomar naquela mamadeira, ou só vou tomar naquele copo, ou só vou comer naquele lugar e desta forma. Então você já começa a fazer uma variação de ambiente, de local onde essa criança se alimenta, da cadeira que ela senta. Então, se ela senta só na cabeceira, amanhã ela vai sentar do outro lado. Então, a gente já pode trabalhar com orientações de intervenção precoce com a alimentação. Não necessariamente um tratamento, uma intervenção propriamente dita. A gente já vai começando a fazer essa variação e lembrando sempre do conforto gástrico. Então, vamos supor, se a criança tem uma dificuldade gástrica, você, antes de fazer qualquer tipo, mesmo de intervenção precoce, tem que cuidar do conforto gástrico. Então, assim, o refluxo, a constipação, ou a disbiose, né? Uma criança que vai muitas vezes ao banheiro, né? Que o cocô é mais molinho, ou não tem uma consistência mais adequada para a idade dela. Então, nada disso pode ser feito se a criança não tem um conforto gástrico. Então, antes de qualquer tipo de orientação ou intervenção,
a gente precisa saber desse conforto gástrico da criança. E normalmente eles têm, né? Constipação ou disbiose, a PLV, né? Igual ela está falando, tem as intolerâncias, né? As dificuldades alimentares. Então, tudo isso a gente precisa tratar antes de mudar um cardápio alimentar de uma criança. Então, Com ficar bastante certeza. atenta. Ô, E meninas, Tati, uma coisa super interessante. Ah, desculpa te diga, cortar, pode falar, Cacá. pode falar. Diga! Uma coisa super interessante, as crianças dentro do espectro, elas têm mais dificuldade de contrações neuromusculares. Então, o intestino, então essas contrações involuntárias, tanto do intestino quanto do estômago, elas são muito mais preguiçosa, a criança é mais preguiçosa, né? Como se fosse o músculo estriado dela é preguiçoso. Ele tem um funcionamento diferenciado. Então, isso pode ocasionar uma dificuldade de esvaziamento gástrico. Então, assim, a criança come e demora para sentir fome de novo, Olha só. ou demora para conseguir fazer cocô, ou faz mais cocô que o normal. Então, isso é E bacana, é uma Tati, informação como super que é assim, né? Existe alguma intervenção voltada para isso? Para essa parte dessa musculatura intestinal, assim? existe. Fisioterapia trabalha muito, né? Que são os Hum. músculos. Algumas terapeutas ocupacionais também que trabalham com o controle de esfíncter, Ah, eu vou mas anotar, normalmente o gente, com fisioterapeuta licença. pode estar. Tem alguns exercícios. Então, por exemplo, sabe aqueles exercícios que a gente faz intrínsecos de prancha para core? Aham. Para core. Sei. Então, esses exercícios para core Olha ajudam só. no Hum. funcionamento gástrico, até pra gente. Quando a gente está um pouco constipada, então fazer exercícios de core que pressiona a parede do abdômen, que você fique em isometria, Uhum. ajuda nesse funcionamento gástrico. Ajuda a criança a conseguir esvaziar mais, ou até a gente, né? Quando a gente está no período, na TPM, e tem um pouquinho mais de dificuldade gástrica, a gente pode fazer exercícios respiratórios de afundar mesmo o diafragma, voltar, fazer exercícios isométricos, sentar em Nossa, cima de uma super bola de Muito pilates e bacana. interessante. trabalhar ficando. É muito Ô, legal. Tati, pode. Ô, gente, ó, eu, né? Eu aqui aproveitando, né? Vou Perguntei monopolizar a tudo. Tati. Pode ter Perguntei tudo. relação com encoprese? Essa questão. Pode também. Hum, Pode também. É muito interessante. comum, muito comum. É, então, assim, eu sempre trago para nossa vivência, né? Quando você tá assim, um pouco constipada ou fica muitos dias sem ir ao banheiro, você não sente muita fome, Uhum. né? Então você já começa a ficar um pouco mais seletivo nesse período. Ou quando você fica muito tempo em telas. Agora a gente na pandemia, trabalhando muito tempo nas telas, né? Trabalhando em home office. A gente fica um pouco nauseada. Chega no final do dia, não aguenta mastigar muito, quer É uma coisinha mesmo. mais leve, É verdade. né? A gente quer um suco, uma vitamina. Às Nossa, vezes você tá tão cansado, super. fala assim, ai, não consigo nem mastigar hoje, de tão cansada que eu tô. Porque cansa, né? Então, o estímulo vestibular e visual também atrapalha na saciedade e na fome, Olha só. Olha porque só. aumenta o estado de alerta. Olha. Tem inclusive mamãe falando aqui, se deixar o filho 24 horas sem comer, ele nem pede pra comer. E a gente sabe que tem criança que é assim, não pede mesmo, né, Tati? Por que que isso ocorre É. assim? Então, algumas crianças que não sentem essa fome, saciedade e fome, normalmente têm outras dificuldades associadas, tá? Sono influencia muito no sono e na vigília, por questões hormonais mesmo. Então, assim, dentro da cabecinha, do corpinho da gente, tem o simpático e o parasimpático. Então, assim, é o que deflagra a fome ou não deflagra a fome,
né? É o que a gente sente ali de fome. Então, às vezes, crianças que são mais alertas, que sempre estão em estados de alertas, sempre hipervigilantes, são crianças que sentem menos fome. Crianças hiperativas sentem menos fome. Crianças mais Ah, não! Travou, mas não tem problema. Não tem problema, já já volta. Aí, voltou. Nossa, eu quero realmente ficar até 10 horas. Será que é possível? Clara, gente, a Clara, ela não se controla. Por que que você é assim? Não, porque eu tô amando. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, tô achando incrível. Quero 1000 horas Ma- de Tati. Manu, ela é. Aí, voltou. Tati, geral, você as lives caiu. estão com Tá problemas, travada. né? Aí, Agora Voltou aqui, voltou. vocês me voltou. ouviram até o final? Voltou, voltou. Voltou. Mas picou. Voltou? Parou nas crianças Voltou, vocês hiperativas, viram até o Tati. final? Vocês querem que Não. eu Não. repita? Paramos das crianças Não ouviram? hiperativas. Tá. Sim. Então, os hiperativos, eles estão sempre hipervigilantes. Então, eles estão... O que será que está acontecendo? Então, eles não sentem muita fome. Porque eles estão sempre com o estado de alerta lá em cima. Ó, a Ririnha tá falando Uhum. aqui que o filho dela é TDAH e é super seletivo. Então, Ritinha, tem tudo a ver. As crianças com hiperatividade, elas são seletivas. Sim. Ô, Tati, e Então, quando... assim, como que a gente pode começar? Você me ouve? Agora você me Escuto ouve. super bem. Ah, tá. Sim, Como que a gente pode começar é, a introduzir, né, novos alimentos? Vamos pensar assim, a criança é apresentando mesmo, sem parar, colocando ali, deixando ali perto da criança? sim. Então, vamos lá. Uma coisa, criança que ainda não é seletiva, né? Tá. Ou não é restritiva. Então, é apresentando sem parar. Vários tipos de alimento, de diversas formas. Então, inteiro, cortado, natural, cozido, de diversas formas, em diversos lugares, indo a feiras. Agora está um pouquinho difícil por conta da pandemia, mas enfim, qualquer oportunidade que vocês tenham, né? Participar de algum processo de fazer os alimentos juntos. Então, mesmo que seja um sanduíche, um suquinho, qualquer coisa que a criança possa estar em contato com esses aromas, essas texturas e consistências, e sabores e cores. Por uma criança que já é restritivo e seletivo, a gente faz uma análise. Então, a gente faz uma análise, eu vi até, Mari, que você comentou da óleo que a gente fez, né? Da sopa que a gente graduou. Então, a gente faz uma análise do que essa criança come. Então, o que ela come? A partir daí, a gente escolhe um alimento para fazer uma graduação. Então, por exemplo, uma criança que só come empanados. Então, a gente pode empanar outros tipos de carne, que tenha mais ou menos o mesmo formato e a mesma consistência, para que não aconteça uma surpresa sensorial, né? Então, a criança vai estar confortável. O sabor pode até ser um pouquinho diferente, mas uma surpresa sensorial de textura e de consistência, ele é muito mais aversivo, nem é tão de modificar. A consistência e a textura, ela é mais difícil e a aparência da gente conseguir modificar do que o sabor. Uhum. Porque são outras conexões cerebrais, né? Então, assim, o sabor, as papilas gustativas, elas aceitam mais, elas se habituam mais rápido. Então, por exemplo, café sem açúcar. Aqui aprender, né, por habituação. Então, a gente vai habituando o nosso paladar. Então, essa habituação é muito mais fácil de acontecer
do que a gente conseguir transformar a consistência e a temperatura, por exemplo. Né? Então, isso é mais difícil. Então, aí a gente faz todo um trabalho, não só intraoral, perioral, nas mãozinhas, nos pezinhos, para que aconteça essa aceitação desse novo alimento, tá? Então, normalmente, intraoral, a gente não consegue trabalhar com integração dos sentidos. A gente trabalha mais com uma aceitação e uma habituação do que integração. O resto do corpo, não. A gente sabe que a gente trabalha com integração. Mas, normalmente, intraoral, para as crianças dentro do espectro, é mais uma aceitação, uma habituação, né? Depende da linha que você trabalha. Então, existem desensibilizações, habituação ou aceitação. Mas, no fundo, é A mesma a coisa. mesma coisa. A mesma coisa que a gente faz. Só muda a mesma nomenclatura. Então, para as nossas crianças, é mais por esse caminho. Ô, Tati, e assim, até para casos mais graves, grave, digo, criança que não come nada ou come apenas um alimento. Não sei se a Tati está me ouvindo agora. Doação. Será que tá? Ela tá falando. Tati, Tô aqui, tô ouvindo vocês. agora a gente te ouve. Eu acho que eu te cortei. Oi, Pode oi. terminar, então. Porque você tinha travado um pouquinho. Ah, sim. Então, as famílias que estão assistindo a gente, elas podem, se começar a perceber que a criança está ficando restritiva, já começa a fazer essa variação do alimento que a criança já come, para não deixar ficar seletivo. A gente estava até comentando mais cedo aqui, quando você não estava aqui, Tô o tanto ouvindo que é difícil perceber, né, que a criança está ficando restritiva, assim, se não é uma fase só, porque tem aquele negócio da criança, ela para de comer um negócio, depois volta, né? Porque existe a fase, né, Mari? Existe mesmo a fase em que as crianças elas recusam o alimento. Normalmente é quando tem 2 aninhos, 3 aninhos, né? Que é mais ou menos uma idade que a criança começa a compreender que o não funciona. Não quero, não gosto, não quero mais. E aí ela começa a perceber isso. Aí não funciona. Opa! Então, se isso aqui é difícil para mim, não quero, não gosto e não vou comer, né? Então, normalmente as crianças passam por essa fase, sim, que é a fase mais ou menos dos 2 anos e meio a 3 anos, né? Que elas começam a compreender isso. Então, é nesse momento que a gente tem que ficar bem atento para que não seja um jogo, né? A criança começa a jogar mesmo, a brincar com isso, até brincar com o limite dela. Até que ponto eu posso ir com a minha mãe? Até que ponto eu posso ir com a minha avó? Né? Então, é essa fase que a gente tem que... Mini analista do comportamento, né? Exatamente. Isso mesmo. Aliás, eles são melhores do que qualquer analista do comportamento. Com certeza. De longe. Ô, Tati, e quando são casos mais graves, assim, uma seletividade alimentar grave, severa, que a criança come, assim, nada ou um alimento só, a intervenção é a mesma? Também é na habituação, na dessensibilização? Não, a gente não começa dessa forma, tá? Quando a criança, normalmente, ela é uma seletiva grave, nesse nível, 90% tem dificuldades orgânicas funcionais. Então, tem dificuldades mesmo gástricas que precisam ser tratadas. E antes da gente começar a intervenção, a gente precisa de um suporte calórico. Tá? Por quê? Porque se a gente correr o risco de começar a modificar esse alimento, a criança parar de comer esse único alimento que ela come, a gente pode causar uma desnutrição muito mais grave. Então, a gente não inicia nesse processo. Então, o papel do terapeuta alimentar nessas crianças gravíssimas é orientação, apoio familiar e acompanhamento.
normalmente essas crianças têm um déficit motor oral, porque só come um tipo de alimento. Então, a gente trabalha associado a esse déficit motor oral, né? Ou por baixo tônus, ou por desuso. E junto com isso, o nutricionista vai trabalhando a parte nutricional, com esse aporte nutricional. Hoje a gente tem algumas, meninas, isso também é novidade, alguns PETs, alguns adesivos de suplementação alimentar. Olha, Principalmente para as crianças que não conseguem engolir o suplemento alimentar, né? Então a gente usa, as nutricionistas têm conseguido desenvolver, que são os adesivos, e aí a gente dá esse aporte calórico para a criança, aí sim a gente pode começar a trabalhar com a seletividade alimentar dessa criança. Tá? ótimo. Então é muito perigoso. Porque é grave, né, Tati? Tá? É grave, né, assim, da criança passar mal, né, a precisar de internação até por conta de desnutrição, né? É bem delicado, né? E aí, além da desnutrição, tem as dificuldades que começam a acontecer cognitivas, né? Porque se o cérebrozinho não está nutrido, a criança começa a ter dificuldades de aprendizagem, né? Essas crianças mais graves. Então, aí começa a virar uma bola de neve. Mas hoje a gente tem muitos recursos terapêuticos, assim. Uma revolução foi os adesivos, que nos dá mais segurança. A gente consegue ficar mais seguro de trabalhar com a criança. Então, se hoje ela não tomar o leite, que ela só está acostumada a tomar só aquele tipo de leite, mas ela está nutrida. Ela não vai entrar numa desnutrição, né? E assim, não adianta deixar com fome. Não adianta dar castigo. E nada disso funciona, gente. Se deixar com fome, a Infelizmente, criança vai ficar sem felizmente. comer mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Tati, Ô, muitas Tati, mães aqui falando que a criança não come alimentos sólidos, só toma leite. Você tá vendo aqui os comentários? Eu não sei leite, quais são as suco. idades dessas crianças, mas assim, alimentos sólidos a gente começa assim com, né? Vocês me ouvem, gente? Ah, me ouvem. A gente começa com o quê? 6 meses, né? Enfim. O que você tem aí para falar com essas mães? 6 meses a gente já começa a transição. Dentro do Brasil, a gente não usa muito. É muito raro, assim, a mãe que encara o BLW. Porque não é uma metodologia muito fácil na nossa rotina do dia a dia, né? Então, assim, porque a criança se suja, você tem que estar muito disponível para a criança, e os pediatras normalmente usam mais amassadinhos, então o BLW acaba sendo um recurso muito pouco usado, mas é um recurso fantástico para a introdução de sólidos. Para quem conseguir e puder, é maravilhoso. Com 6 meses, a criança ela já tem condição de comer amassado ou alguns pedaços mais cozidos. E se ela não consegue comer alimentos sólidos, provavelmente ela tem uma dificuldade motor oral, de força de mandíbula, de mastigação. Então, assim, não sei se vocês conseguem me ver. Para mastigar, eu preciso, de força. Então, se eu não tenho força, eu não dou conta. Então, além de força, o bebezinho de 6 meses, ele ainda não faz o movimento, né, de rotação, que é esse movimento aqui. Mas ele faz assim. Então, se ele já começa a desenvolver essa força, ele já consegue comer pedaços. Então, seria importante a mãe que comentou, eu não me lembro o nome dela aqui, mas ela procurar um profissional que trabalhe com a motricidade orofacial, integrada com ou um terapeuta ocupacional ou com um fisioterapeuta, que trabalhe o motor global. Porque normalmente quando a criança não tem força de mandíbula, de cabeça e pescoço, ela vai ter dificuldade de força de corpinho. De mão. Né, Mari? De força de mão. A gente descobriu aqui, foi ao contrário. A gente descobriu primeiro, né?
Foi uma avaliação da Físio, a Cibele, lá do Farol. E aí depois que veio você, que aí eu descobri a falta de força aqui, né, nas mandíbulas que Oli tinha. Foi o caminho inverso aqui. E acho que isso é um pouco. Não é, não sei se a palavra é negligenciado, assim. Mas eu acho que ainda não se dá a devida importância da questão motora, né? Assim, da avaliação com o fisioterapeuta, né? Do tratamento com TO especializada para essas questões específicas, né? Porque eu vejo que tem muita criança que tem uma dificuldade muito grande com essa área, né? E eu sinto, assim, uma relutância eu acho que é um pouco dos dois lados, né? Dos profissionais de encaminharem, né? E das famílias de entenderem a importância, porque eu acho que esbarra numa questão muito complicada que é o financeiro, né? Que É, acaba complicando, né? Que a gente vê assim que é uma dificuldade grande, né? Mas ao mesmo tempo, né, é tão importante, eu vejo em alguns casos, a presença, né, do fisioterapeuta. Cacá, acho que agora Cacá que travou, né, Mário? não, Travei? Hoje ela fica muda voltou. mesmo. Ah, tá. Será que eu tenho falta de habilidades sociais? É porque, tipo, eu termino a Ela é assim, frase. Tati, e fica parada e a gente fica esperando ela continuar. Ela sempre faz isso comigo. É porque, tipo assim, pra mim, na minha Ai, cabeça, eu terminei a frase, sabe? Assim, tipo, não, eu falei o que eu tinha que falar, sabe? Tá tudo bem, amiga, a gente Aí entendeu. travei, né? Aqui, fiquei aqui. A gente entendeu. Ô, Tati, fala um pouquinho pra gente da importância dessa equipe multi, né? Como que é essa intervenção aí junto com as terapeutas? É, Um pouquinho, né, desse tratamento. tá. Gente, existem diversas configurações, assim. Eu acho, assim, que existe o ideal e existe o possível, né? Então, o ideal nem sempre é o possível. Então, se a família não tem uma condição, por exemplo, de fazer os pagamentos particulares, mas precisa, existem muitos fisioterapeutas bons no plano de saúde, que atendem por plano de saúde. Então, a gente consegue fazer um trabalho junto com o físio de um plano de saúde. A gente consegue. Existem algumas fonoaudiólogas que acaba que fono é um pouco mais difícil, assim, por conta até dos repasses, né? Enfim, de que os planos de saúde acabam fazendo. Então, os físios, a gente tem mais qualidade realmente de físios que atendem por plano. E fonoaudiólogo, a gente, hoje, com a telesaúde, nos facilitou e facilitou muitas famílias. Então, a gente tem muitas estratégias hoje de coaching, de orientação para essas famílias darem continuidade em casa. Então, não necessariamente a gente precisa ter uma intervenção 4, 5 vezes na semana com um profissional, né? Com um profissional que seja que você vai gastar muito dinheiro. Então, a gente pode escolher numa árvore de decisões. Nesse momento, o que é mais importante para ele? A parte motora global ou a parte motora orofacial? A parte motora global. Então, vamos Uhum. investir num físio e daqui um pouco a gente começa a investir numa fonoaudióloga. Depois que o corpinho dele já estiver mais preparado, a parte motor oral global estiver melhor, a gente começa a trabalhar junto com o fono. Então, assim, essa família, né? Porque é cruel, né? Você chegar para uma família e falar assim: olha, você tem que ter físio, fono, TO, psicólogo. Tem, mas e para ter, né? Como que vai ser isso? Então, a Sim. gente pode sim ensinar exercícios em que a família pode usar alguns alimentos mais crocantes para facilitar a mastigação. A gente pode pedir para que o físio nos auxilie fazendo alguns exercícios para que a família possa fazer em casa. A própria fonoaudióloga pode orientar a família a fazer exercícios em casa.
Acho que vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Saber o Sim, momento em que a gente pode fazer a intervenção ou não. Porque às vezes a família está preparada, nem a criança. E tudo bem, gente. E não é o momento de começar essa intervenção, né? E tá bom. E aí a gente vai começar quando é possível, né? A não ser que sejam casos gravíssimos. Mas se sim. você consegue dar conta disso com orientações, a gente consegue fazer muita coisa com orientação, né? Com coaching, com supervisão. A gente consegue sim. Então, há diversos contextos. Se eu pudesse escolher, eu escolheria uma equipe mega top master interdisciplinar. Mas não é a nossa realidade, né? Perfeito, Tati. Estão perguntando aqui qual que é o seu Instagram para eu colocar aqui, ó. Ai, gente, maravilhosa. Você sabe, Cacá? É estímulos, É, desenvolvimento, mas eu mas eu não não sei se tem sei. ponto. É, Deixa eu caçar aqui, peraí. Estímulos, estímulos. underline, desenvolvimento. Tá, Tati travou. Vamos esperar ela voltar. Tati, agora voltou, Veio o Tati. som. Veio o som. Estou aqui, meninas. Aqui. Vocês me Agora sim. ouviram? Voltou. Eu estava falando aqui que tem tanta. Voltamos, que tem tanta pergunta interessante que dá vontade de responder todas, meninas. A caixinha aqui tá Estão vendo? lotada, Tati. Tô vendo. Ô, Tati, Tá tá me todo ouvindo boot, agora ou acho ela que tá travou? todo Cacá? mundo. Cacá tá aqui. Tá, Eu tô tem aqui. milhares de lives hoje, acho que tá todo mundo aqui. Hoje tá cheio, Então né? tá, então estamos todos aqui. Ô, Eu Tati, continuei aqui. e quando essa sensibilização não funciona? O que que você costuma fazer com a criança, com a família? Qual a Às vezes estratégia? não funciona, viu, gente? Travou. Travou. A Má falou aqui. Cacá é fera, caçaram, meu Deus, o que que eu fiz agora? Que vergonha que eu passei. Tati? Ó, agora a gente te ouve, Tati. Vai voltar. Tati, vai lá. Acho que tá. Aquela hora ficou A gente tá bom, te aquela hora ficou ouvindo. bom. Estamos Oi? te ouvindo. Então, Pronto, quando agora não voltou. funciona, né? A desensibilização. É. Quando não funciona, eu até perguntei aqui se era a minha internet. É a minha, gente, Salvador. Ai, Aqui é maravilhoso de morar, mas a internet aqui. É ruim, né? ai, aí é Lá. perfeito. Ou é perfeito de viver, né? Mas a internet aqui. Vamos lá. Não, porque tá ventando muito hoje, menina. Aqui tá ventando muito em Salvador, ventando demais. Então a internet tá oscilando também. E aí, caiu? Agora voltou. Oi. Tati? Oi, oi. Agora eu tô te ouvindo, Tati. Agora, acho que agora vou. A desensibilização, né? Que vocês me perguntaram quando não funciona. O que que acontece? É muito. Eu nunca tive crianças que a desensibilização não funcionou.
sempre funcionou em algum alimento, não funciona com todos. Então, assim, uma coisa que é uma realidade para todas as famílias, que é importante dizer, que é seletiva, ela não vai ficar curada. Não tem cura para seletividade. Ela é uma criança difícil de comer. O que é garantir é um suporte calórico e uma adequada socialização. Então, o que acontece? O que seria essa Estamos te ouvindo. socialização? Tô te ouvindo. A família conseguir fazer uma viagem, e nessa viagem, ela conseguir comer algum alimento em que tenha lá. Isso é importante. Vocês ouviram? Vocês querem que eu repita? Sim, Sim, Ouviram? deu para ouvir. ouvindo. Então, então, isso que é importante para essa família e para essa criança. Eles poderem ir numa festa e poder comer alguma coisa que esteja lá nesse local, né? Que a família não precise sair com um monte de marmitinha, né? Então, isso que é tratar da seletividade, ajudar essa criança, essa família. Então, ela não vai ficar curada, ela não vai ser uma criança que vai bater aquele prato de arroz, feijão, carne, nunca vai ser assim. Então, assim, a terapeuta que fala, não, eu curo seletividade alimentar, gente, a gente não cura seletividade alimentar. A gente traz para o mais perto da socialização e da vida daquela família. Então, assim, para aquela família, o que é importante? Qual é a queixa? Tá, que para mim é importante que eu possa ir num restaurante e que eu possa pedir um franguinho grelhado com macarrão branco. E tudo bem. Então, que a gente consiga chegar a esse tipo de alimento. Para mim é importante que eu consiga viajar e não fique desesperada, que ela vai parar de comer tudo. Né? Para mim é importante que ela coma uma proteína, um carboidrato. Caiu. Travou. Traga para o mais próximo da realidade daquela família. Então, isso E eu é o acho mais interessante que você importante dentro pergunta das isso na primeira dificuldades de sessão, né, alimentação. Tati? Eu não me esqueço. Vocês estão me ouvindo? Ela ouve a gente, será? Agora eu te ouço, Tati. Você ouve a gente? No final, Ouve? espero, meninas. Agora você voltou. Voltou. Oi. Estão me Tá voltou? ouvindo? Ai, vocês estão Eu me não ouvindo? esqueço, Tati, você pergunta isso na primeira sessão, né? Que você queria que a Olivia comesse? Não esqueço. Aí o pai deu aquela Foi. lista assim, enorme. Qualquer coisa, pode ser, porque eu não como nada. Foi mesmo. Aí a gente escolheu, aí a gente chegou em um alimento que foi o feijão, né? Vocês lembram? Eu falei assim, Foi. não, eu quero Tá até hoje comendo algo que a feijão gente aí, firme come e forte. muito aqui em casa, que eu gosto e que eu consigo comer. E aí chegou no E feijão. isso é muito. Pode falar, As tá? frutas, não foi, Mari? A gente conseguiu as frutas, conseguiu o feijão, Suco, conseguimos bastante coisa com a Olivia. Conseguimos muita coisa com conseguiu ela, suco, né? a batata, depois ela comeu Suco. mandioca. Muita coisa. Variou a forma do arroz Foi. também, né? Ela come arroz colorido. Foi sim. Cacá, inclusive, Arroz de viu, todas as Tati? cores. A Cacá fica levando coisas pra Ah, eu tô sessão. tentando dar continuidade, né? Ela já comeu morango, kiwi, pera e experimentou a uva, mas a uva ela não gostou de jeito nenhum. Não gostou. Falou que não gostou.
Mas ela quis experimentar de novo o morango. Ela falou, ah, não, kiwi é ruim. Aí a pera foi muito. Eu não sei se a Tati tá ouvindo, mas eu vou contar. A pera foi muito engraçado, porque agora com a Olivia a gente já usa de estratégia lúdica, né? Porque ela entende. Então a pera, eu falei que se comia pera, corria muito rápido. Aí a gente começava, colocava um pedaço de pera na boca e eu saía correndo igual uma doida, assim, e ela rachando os bicos. Aí ela comeu, tipo, meia pera, assim, comeu muita pera mesmo. Aí depois no dia seguinte eu falei, perguntei, né? Ah, posso trazer pera de novo? Aí ela, ah, não, pera não, eu tô cansada, eu não quero correr. Aí Tá agora vendo? ela vem com os Então, argumentos já, sabe? Tipo assim, aquela fuga com tô função, cansada. assim. Aí ela pediu morango. Falou, ah, não, eu quero comer o morango. Morango eu gostei. Aí eu vou levar o morango pra ela comer de novo. Gente, agora eu tô cansada. Mas cansa, viu? Pode ser que canse mesmo. Porque mastigar às vezes cansa. E às vezes a sobrecarga é tão grande, cansa mesmo. Olha que bonitinha ela falando. Cansei, não quero mais. E o Ah, ela tá uma cansar, peça, Cacá, é o cansar Tati. cognitivo também, né? Tô cansada, não quero É, mais isso. Super, super, total. super. Ô, Tati, a gente recebeu muita pergunta na nossa caixinha de mães perguntando o que que faz para criança comer fruta. Meninas, será que é troca de rede? O que vocês acham pra gente? Uai, podemos tentar. Vamos tentar. Agora voltou. Voltou. Agora parou. Eu não consigo ver as perguntas que chegam aí, não, Mari? Não, né? Só eu. Tá tudo aqui para mim. Ai, tô curiosa. Oi, Tati. Rede, tem de rede? Podemos tentar. Tava boa aquela que você usou? Qual que era? 4G? Era 4G, eu vou tentar. Não, ô Cacá, meu 4G acabou, que acabei de receber um aviso. Só renova amanhã. Quer ver? Dia Meu 12 renova dia Deus. 14. É assim, gente. Marca a Eu tô live no só 4G depois, assim. também. 15º dia útil. Oh, mas eu não Agora, sei, anota antes aí. o dia ruim do Instagram era sexta, agora parece que é quinta, que toda hora aparece aqui pra Acho que é mim. todo Ah, dia, fulano tá amiga. ao vivo, fulano tá ao vivo. Deve Toda ser hora todo dia. aparece. Pra mim também. É, deve estar Fulano tá ao sobrecarregado, né? vivo. É, mas eu troquei de novo. Parece que melhorou de novo. Agora Ficou Vamos ver. melhorou. ótimo. Acho que Tati, muitas mães perguntando pra gente o que que eu faço meu filho comer fruta. Alguma dica é para crianças que não comem frutas, não aceitam comer frutas? tem. Então, assim, fruta é muito difícil, porque fruta tem muitas surpresas sensoriais, porque nenhuma fruta é igual a outra, É. né? Então, assim, uma maçã é diferente da outra maçã. Não tem jeito. O que que a gente pode começar a trabalhar com a fruta? Então, vocês podem olhar um alimento que ela coma, que a criança coma, que tem uma textura e uma consistência parecida com uma fruta. Normalmente, maçã é mais fácil da gente começar a introdução através da fruta. Que ela é mais consistentezinha, você consegue cortar em palitinho, né? O mamão é uma fruta mais difícil da gente começar a fazer. A banana é mais difícil também. Mas a maçã e a pera, ou às vezes o cítrico, o morango, a laranja, é mais fácil da gente conseguir essa introdução. Uma outra coisa legal é picolé de fruta.
Então, a gente pode cortar a fruta em pedaços mesmo, grande, e fazer picolé de água saborizada com a fruta dentro. Então, a fruta fica transparente. A criança vê a fruta. E aí é muito lúdico, é bonito, né? E aí pode começar a trabalhar através desse picolézinho. Não sei como chama na região de vocês, mas é chup-chup, sacolé, É. Chup-chup. geladinho. Então, também é legal de trabalhar vinhos de frutinhas congeladas. Uva congelada é uma delícia. As crianças É amam uma uvinha delícia. congelada. Aqui em casa a gente é viciada em uva congelada. E o geladinho, gente, as frutinhas geladas, elas ficam mais fáceis de comer do que a in natura. Então, Uhum. ameniza um pouco o sabor. Então, daria para vocês começarem através disso. E escolher uma fruta só e persistir nessa fruta muitas vezes. Tá? Então, escolha uma com a sua criança, que você perceba que ela tem interesse e persiste. Então, como que você pode persistir perceber o interesse? Se ela consegue cheirar, se ela consegue tocar, se ela consegue lamber mais do que outra, se ela faz isso com a maçã e não faz com a banana, a maçã você pode é um bom alimento que você pode eleger para começar essa desensibilização. Tá? Então, é uma diquinha que dá para começar a trabalhar com isso. E os sucos, né? Que os sucos, na verdade, os nutricionistas não gostam muito do suco, mas é prático para as famílias, né? Então, assim, qualquer lugar que você vai, você consegue fazer um suco natural, a criança consegue tomar um suco natural. No lanchinho da escola, levar um suquinho natural acaba sendo mais prático para a família também. Mas se perguntar para nutricionista, é só natural, fruta mesmo. Ô, Eu Tati, gosto e muito do fazendo suco. a dessensibilização assim da fruta no suco, digo, por exemplo, e deixando o suco mais pedaçudo, é uma boa estratégia ou não? O líquido, muito líquido, com os pedaços, é mais difícil para criança. Principalmente aqui está no espectro, né? A criança dentro do espectro. O suco com menos grunhos, né? Menos pedaços, assim, Pedacinho. pedaçudo, né? Uhum. Com cabelinhos, com pedacinhos, é mais difícil. Eles fazem muita seleção. A fruta mesmo in natura, mais rústica, pedacinho. Fica mais fácil, né? Cacá, a gente pode fazer. Salgados acaba Ótimo. sendo Tá. mais fácil. Então, a gente pode entrar líquida, chegando até o Travou, lamaçado. Tati. E a fruta líquida, mas aí a gente vai chegando de graduação, não misturando. A gente vai amassando até chegar em Uhum. pedaço. Entendi, Tem, entendi. tem algumas técnicas, por exemplo, que a gente chama envelopar. Então, você pode envelopar o purê da fruta com um pedacinho da fruta. Mas aí é o purê. Uhum. O purê com pedaço funciona, dá mais certo do que o líquido 100% com Que pedaço. são texturas muito diferentes, né? E Muito assim, até pra diferentes. gente, né? Eu tenho pavor de suco com pedaço. Eu também. Bom dia. As Eu não chego seletivas nem na perto live. nem de suco, nem de fruta. E aí, Tati, como é que faz nesse caso para a criança comer alguma coisa que os pais não comem? Porque assim, que sofrimento, gente. Não, a Ai, ai. banana, ô Tati, a banana a Olivia come. A minha mãe fala assim: se eu ficar um mês sem tá em casa, a Olivia vai ficar um mês sem comer banana. Eu falei, vai. Porque eu não encosto, não. Eu não Com encosto, eu faço certeza. Oi, ponto. Eu não gente. consigo nem olhar, eu saio de Com perto, certeza, sabe? né, Quando ela tá Mai? comendo banana. As pessoas acham que é frescura, né, Tati?
Então, gente, deixa eu contar um outro dado para vocês. Crianças seletivas. Então, crianças Lá seletivas vem, não tô normalmente te ouvindo. têm pais seletivos. Então pronto. Normalmente, crianças seletivas têm pais seletivos. É comportamento, é genética, é o quê? Não tem, não tem. Dá pra gente Não fazer tem uma assim. explicação. O que é possível, né? Então a gente elege alguém da família para essa pessoa tratar com a criança. É. Oi. Que A não gente seja a elege pessoa alguém da seletiva, né? que não seja pessoa seletiva. No caso, a sua mãe pode ajudar. Mas normalmente, tá? Tem alguns estudos agora sendo feitos para ver a genética. Olha, A genética das que têm distúrbios e dificuldades alimentares. A gente já sabe que problemas gástricos têm um componente genético muito grande. Então, gastrite, refluxo, esofagite, constipação, tem uma carga genética muito grande. Então, agora eles estão estudando os dissociares, os seletivos, os restritivos, mas normalmente tem. Tem pais seletivos, crianças seletivas. Não tem muito por onde correr, não. Por isso, sempre a pergunta que eu faço no início, que a Mari falou, o que você gostaria, o que para você faz a diferença da criança se alimentar? ter criança comer. Vocês estão ouvindo, gente? Tem um pessoal comentando aqui. Agora eu tô preocupada de ser a minha internet, Cacá, porque eu que tô transmitindo aqui, né? Não, mas Estou eu tô aqui. ouvindo bem. Você me É ouve, né? assim, Então tá. tirando a parte que trava, né? Aí, agora É, voltou. tá. Mas assim, quando não chega a imagem, chega o som. E Tá. pra mim, É. tá valendo totalmente, assim. Tá perfeito. Então tá, então tudo certo. Aí a gente congela assim, né? Vai ficar ótimo. Mas não tá não, Tati, não tá não. Ah, Porque na hora que trava, fica embaçado. olha o tanto de gente falando Então nos comentários que salve. não estão ouvindo. Uai, vocês não estão ouvindo, não? Eu e a Clara, vocês escutam? Ah, voltou, tá vendo? É porque a Tati tava treinando. Sem Raquel, imagem tenta chega o trocar sua som. internet pra testar. Porque a gente se ouve perfeito aqui. O que tá Eu tô acontecendo ouvindo. é isso, não chega a imagem. Ai, meu Deus. Não tô entendendo. Ah lá, Eu tem tô gente ouvindo. ouvindo. Eu tô ouvindo. Ninguém tá ouvindo? Não, Uai. tá. São 3 pessoas que não estão ouvindo. Pessoal, vocês que não estão ouvindo, por favor, tenta trocar a internet para ver se vai melhor. Ah, quando a Tati trava, fica todo mundo sem som? Não, eu acho que é só ela mesmo que eles estão falando. Agora voltou. Só eu voltou. Tá, tô Ah, aqui. tá. Tati trava e Ah, fica tá. sem Eu som. fico sem som. Isso. Vou ficar bem É, Raquel, ela tá, quietinha. Mas ela aí tá dando ela umas tá travadas. repetindo tudo. Ela tá repetindo tudo Repito que. tudo. Isso, Tá. ótimo. E depois vocês podem me perguntar se faltou alguma informação, viu, meninas? Podem me perguntar que eu respondo tudo. Faço A. Não tem tanta desenvoltura quanto vocês, não, mas Até parece. Coitada. só eu travo, né, Débora? Eu tô arrasada. Ah, só eu Vou travo. tentar, gente, juro. Vamos lá. Mas agora vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Sim, estamos te ouvindo, Tati. Gente, Oi, amor. infelizmente essas questões de internet não tem muito como, né? Mas assim, vamos aproveitar os momentos Tô que arrasada. não tá travando, tá dando para entender, tá dando para absorver, isso que importa, né? A gente deixa a dificuldade da internet de lado, né?
Não, e vocês podem perguntar, viu, meninas? Mari, Cacá, se tiver alguma dúvida que eu não consegui responder, me passa no direct, no WhatsApp, eu respondo todo mundo. Eu faço áudio, porque aí fica mais claro, faço áudio para vocês, vocês mandam para sua Perfeita. amiga, tá? Perfeita. Fica ninguém sem saber nada, sem responder. A internet não vai derrubar a gente, não. A gente Ai, responde. gente, quem que dá conta? Querida. Ô, Cacá, você tem alguma pergunta? Ah, só 70, tô brincando. Não. Eu tô bem, eu tô bem. Deixa eu ver se tinha alguma aqui importante. Às vezes seleciona uma que chegou aí na caixinha, que eu acho que as que a É, gente tinha pegado antes já foi. é porque eu tô com medo de travar na hora se eu abrir a pergunta. Vou ler, tá? É, uma criança neurotípica, como fazer uma nova introdução? Manda aí, gente, a hora é agora. Deixa eu ver. O Ai, meu Deus. que foi, Cacá? Acho que foi geral. Tô aqui. Eu tô aqui, tô te ouvindo, Tati. Agora foi a Clara que travou. Então, então tá. Gente, acho que é sobrecarga de Instagram, Eu viu? também Porque acho. tá todo Também mundo acho, viu? travando. Mas olha, eu não vou deixar ninguém sem responder. Eu vi que teve uma mãe que perguntou sobre. Teve. Oi. Gente, eu Oi, caí. Cacá. Eu vi, pronto. Você Aqui, caiu? será que fica melhor se eu sair? Porque Não, ficou fica aí, bom na hora que eu Cacá, porque saí. a minha internet vai, meu celular vai acabar a bateria. Ah, tá. Ó, muita. Não Ô, sei se vocês estão Tati, me eu acho ouvindo, que a mas eu gente teve uma pode pergunta super. finalizar aqui. Não, Tô te ouvindo. É, posso fazer a pergunta? Você me Acho que ouve? ela tinha separado uma pergunta. A Tati falou que viu uma pergunta interessante. Tá bom. Vamos esperar ela voltar, então. Às vezes a gente encerra e marca outro dia, se a Tati puder. Ah, a parte 2. Deixa a Tati voltar aqui. Internet dela. Que ela tá aflita também, tadinha, dá pra ver. Nossa, mas aqui, É esse negócio muito de ruim internet é quando muito essa ruim. internet cai. Aí caiu. Aí, ó, caiu. Ai, Pera gente, é aí, muito ruim. pessoal. Já aconteceu isso comigo com a Mari uma vez. É péssimo. É Dá muito vontade de ruim. chorar, porque, tipo, não tem muito o que fazer, né? Não tem. Depois Vou a até gente entrar pode. naquela que já solicitou. Ah, Mara. A gente vê depois se marca Voltei, ou faz uma série meninas. de Não sei posts. se tá. Voltei. Oi, meu Voltou! bem. Você Eu tinha visto uma escutei, pergunta, Tati? eu escutei. Eu posso. Eu vi uma pergunta interessante. Eu posso outro dia. Podemos fazer parte 2. Aí, ó, já estão pedindo nos Eu volto. comentários. Ok. Eu volto. Aí a gente pode voltar com estratégias, a gente pode fazer. Vamos. Podemos fazer pelo Zoom. Perfeito, amei, Tati. Vamos sim. Ai, gente, eu não aguento, é muito fofa. Então Ai, vamos ela tá sim, caindo. gente. Vamos remarcar Deixa sim. ela voltar aqui. Não, Não, a mas gente vai fazer assim, a foi parte 2 com certeza. sensacional, né, gente? Para, né? Foi Aula. incrível. A gente faz parte 2 porque a gente é
cara de pau mesmo, né? Mas Agora eu tô, Tati, tô te ouvindo. Tati. Te ouvimos. só que agora não mais, né? Ai, pessoal, obrigada. Que bom que vocês gostaram. Deixa a Tati voltar aqui pra gente conversar com ela. Poxa vida. Vai ficar Débora, gravado tá sim, sim. gente. Será que se eu... Deixou? Não sei se melhora ou É porque eu piora. acho que é a internet dela, Cacá, É, né? Aí é, ela tá. saiu, ela deve entrar e aí a gente já finaliza aqui, pode ser? Pra gente poder não Ah, perder a é, porque é internet. muito sofrido isso, senão... Coitada. Vamos esperar ela voltar. Não chora, gente, vai ter mais. Ela chegou. Cheguei. Ô, Eu acho que a minha internet. Tati, Eu tava é a escutando sua. vocês. Acho que é a Ó, minha eu quero fazer uma sugestão da gente encerrar aqui e marcar a parte 2. também. Ai, tô muito triste que a internet não funcionou, mas eu me Não coloco. Ai, fica, acontece, foi Tati. De incrível, jeito foi maneira, foi incrível. perfeito. Agora parece que tá entrando, tá aqui, mas se vocês quiserem, a gente encerra e faz novamente. Não tem problema nenhum, é só vocês me falarem. Perfeita. Se quiserem encerrar, se quiserem tentar mais um pouquinho, eu tô aqui disponível. Mas eu acho que a gente pode fazer a parte 2. Tem muita pergunta legal, né? Eu também acho. É porque eu tô com 2% de Eu acho. bateria, então vai desligar a qualquer momento o meu celular. Na Então, cara de pronto. vocês. Ai. Ai, São duas coisas, meninas, assim, me coloco à disposição para a gente já fazer. Se vocês quiserem aproveitar que tá no burburinho, a gente pode já fazer logo no início da semana, aí ver Vamos. a disponibilidade de vocês. E para qualquer família que precisar, pode entrar em contato que eu respondo todas as perguntas por áudio para vocês, viu? Perfeito. Gente, sigam maravilhoso. ela, estímulo o Vamos desenvolvimento. Eu mesmo, não coloquei tem jeito. aqui a marcação. E Tati, meu Deus do céu, como te amo. Obrigada, obrigada por tudo mesmo. E a gente se fala para a semana que vem, marcar a próxima. Você ouviu a Beijo, gente? Ah, gente. Muito recíproco, obrigada, você sabe, Tati. né? Beijo, Muito linda, obrigada, maravilhosa. Tati. Um beijo. Obrigada, É, gente. Muito obrigada. Gente, obrigada. Beijo. eu que agradeço, meninas, mais uma vez, desculpa pela internet.